I was thinking as Ernie sang that song a few moments ago, On the Wings of a Dove. How is the melody to that? Start it for me, Ernie. On the wings of a Snow white dove. Sing it with me. God sent down His pure, sweet love. Was a sign from above. On the wings of a dove. I understand Ernie made 2 verses. That I'm going to make you 3 verses. Noah had drifted on the flood's many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, was a sign from above, on the wings of a dove. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above, for God gave us His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love for a sign from above, on the wings of a dove. Though I have suffered in many a way, I cried for healing, both night and day. But faith wasn't forgotten by the Father above. He gave me His sign on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, with burning from above, on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sent down His pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. There's a land beyond the river that we call that sweet forever, and we only reach that shore by faith degree. Oh, one by one we'll gain there to dwell with the immortal when they ring those golden bells for you. Now hum it really then. Don't you hear the bells now ring? Don't you hear the angels? That's when all blends to one. The glory, hallelujah, jubilee. In forever, just beyond the shining river, when they ring those golden bells for you and me. How many of you love Him? Raise your hand. Thank the Lord. Now reach out over, shake hands with somebody by you and say, God bless you. Those bells now
ringing. Don't you hear the angels? Sure, we're citizens of the kingdom. Let's glory, hallelujah, jubilee. In that just beyond the shining river, when they ring those golden bells. In Genesis, when God made the sun first, the moon next, that moon and sun represents Christ and the church. Em Gênesis, quando Deus fez o sol primeiro, depois a lua, essa lua e o sol representam Cristo e a igreja. Just as the sun comes up in its power and glory, and when it goes down, it reflects its light to the moon in the darkness to give light on the earth while the sun is gone. Exatamente como o sol nasce em seu poder e glória, e quando ele se põe, ele reflete a sua luz para a lua na escuridão para iluminar a terra enquanto o sol desaparece. Jesus, when he left, he went into glory and reflected his light back on the church. Jesus, quando ele partiu, ele foi para a glória e refletiu sua luz na igreja. To give the church light of the gospel until he returns. Oh my, and then they'll get married. Para a igreja dar a luz do evangelho até ele voltar. Oh, que coisa! E então eles se casarão. That'll be wonderful. There'll be one great light of moon and Isso será maravilhoso. Será a grande luz da lua e the Lamb is the light thereof. They needed no more sun in the city. o cordeiro é a sua lâmpada. Não necessitarão mais do sol na cidade. Now, for a little preview, let's go back into Exodus. Agora, para uma pequena pré-apresentação, voltemos a Êxodo. And I hope you don't get tired of me talking in Exodus. E espero que vocês não cansem comigo falando em Êxodo. Bom dia com Jesus, preciosos irmãos, é um prazer revê-los. Eu gostaria muito que isso pudesse estar sendo feito ao vivo, né? Mas ainda não é possível. Nós estamos trabalhando com esse objetivo, né? Se essa
quarentena durar mais um pouquinho, mas eu espero que não. Ao vivo é bem melhor, né? Nada como uma coisa pessoal. A gente criticava tanto isso, né? Que as pessoas iam para os encontros, para as reuniões e ficavam conectados, né? E hoje nós somos obrigados a estar conectados, somos forçados a nos comunicar via tecnologia, mas nada como rever os irmãos, nada como estar junto, nada como sentir o calor de um, né, próximo ao outro. Nós fomos feitos para isso, né? Alguém disse, nós fomos feitos para interagir. O ser humano foi feito para se conectar um com o outro. Já foi dito há muito tempo que o ser humano é um ser sociável. Então nós carecemos muito disso, de estarmos próximos aos outros. Nós somos ligados pelo coração, né? Nós somos membros uns dos outros. E isso faz muita diferença, né? Eu espero que realmente vocês estejam orando para essa mudança, viu? Analisando toda essa problemática que envolve essa pandemia. Eu vou dizer uma coisa que eu já disse ontem para alguém. Só Deus pode nos tirar dessa situação. Só uma intervenção divina. Nós somos de um milagre. Nós precisamos realmente de um grande milagre. Não é? Você vê que lá na Bíblia Moisés enviava as pragas e Faraó clamava e Moisés falava com Deus e Deus fazia cessar a praga. Aí de novo Faraó endurecia o coração, pedia a Moisés para falar com Deus dele. Moisés orava e Deus tirava rãs, Deus tirava os piolhos, Deus tirava os gafanhotos. Era Deus que permitia, né, através de Moisés, e ao mesmo tempo era Deus que colocava e era Deus que tirava. Então é desse jeito. Para isso sair, né, nós voltarmos à nossa vida normal, tem que ser Deus. Se esse vírus existe, se esse vírus realmente existe, se isso aí é real, é uma contaminação real, então só Deus para nos livrar disso aí, porque é muito difícil. Realmente, precisamos de um milagre. Cada vez que as autoridades tentam mudar alguma coisa, tentam liberar as pessoas, e aí a curva sobe de novo e é terrível, né? Quando pensa que já dominou a situação e de repente tudo começa de novo, começa realmente, a bola começa a girar e tudo começa de novo e as autoridades ficam encurraladas sem saber o que fazer. Embora nós sabemos que as pessoas precisam produzir, precisam trabalhar, né? Nós dependemos disso. O feijão já subiu, o arroz subiu, o alho subiu, está tudo subindo. Por enquanto está subindo. E quando começar a faltar? Quando não tiver mais para abastecer? O gás está ameaçado de acabar. A gasolina caiu para menos de R$3, porque ninguém está abastecendo, ninguém está saindo. Eu me lembro que antes da pandemia eu comprei gasolina de R$4,59, R$4,69. Está R$3,99. Eu comprei de R$4,39, já caiu 40 centavos. E as coisas vão desse jeito. Oh, meus irmãos, orem. Deus vai ouvir. Olha, segundo as Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e clamar, converter dos seus pecados, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. A terra somos nós. A terra está precisando dessa oração, né? Deus envia cura para a terra. E a terra está doente. E nós precisamos os cristãos precisam se mobilizar, porque é quem Deus vai ouvir. São as nossas orações, né? Quem estava na Babilônia e orou a Deus e buscou a Deus e se aprontou foi Daniel. No meio daquele cativeiro, Deus tinha um homem que orava.
um homem que clamava pelos pecados da cidade, afligia sua alma pelos pecados da cidade. Então, é os crentes que têm que se afligir, é os cristãos que têm que orar por todos nesta hora. É do interesse de todos, que todos fiquem bem. Eu tenho interesse que todos voltem às coisas que você fazia. Você quer pegar transporte, você precisa normalize. Você quer viajar, você quer que as padarias estejam abertas, os supermercados, as lojas, né? Tudo voltar a funcionar, as farmácias, tudo tem que voltar ao normal. Você tem que orar. Eu creio que Deus está esperando que o povo clame a Ele. A libertação no Egito veio depois que o povo clamou. O povo clamou, o povo se pôs a orar. Um verdadeiro sinal que se deixa por alto. O profeta disse: Deus estava esperando que o povo clamasse para que ele enviasse o libertador. Então Deus está esperando o seu povo clamar. O que você está fazendo? Você está dedicado? Você está fazendo? Você está pensando em quê? Você devia orar, você devia entrar no seu quarto e orar. É o conselho de Isaías 26:20. Povo meu, entra nos teus quartos e ora. Nós vamos orar. Mas vamos remir o tempo, porque essa forma de ministração ela tem que ser objetiva, não pode ser extensiva para não cansar os irmãos. À noite, se Deus quiser, nós voltaremos com uma nova mensagem ou meditação, né? Eu estou fazendo uma mudança no perfil do programa que estávamos fazendo pela manhã. Em breve ele vai voltar, se Deus quiser. Mas enquanto isso, nós vamos nos esforçar para ter os cultos que nós tínhamos às terças, quintas e domingo. Então, eu acredito que eu darei conta de fazer isso, né? Para enviar, para fazer, para gravar, para editar, né? Para colocar no YouTube, às vezes dá um pouco de trabalho. Então, é um trabalho que não é cansativo, mas exige um pouco de habilidade, e eu confesso que eu sou iniciante em tudo isso. E às vezes não sai como deveria ser. Mas com a ajuda de Deus, nós vamos enviar para os irmãos terça, quinta e domingo na escola e à noite uma meditação. Agora você fica livre para ouvir o pastor Joaquim, o pastor Mauro, o pastor Isaías. Vocês são livres para escolher. Você diz: hoje eu não vou ouvir o pastor Marco, não. Hoje eu vou ouvir um outro. Bom, eu sou o seu pastor, né? Você deveria querer me ouvir, né? Porque eu conheço cada um de vocês, né? O pastor está pregando para a congregação dele, está pregando para as ovelhas dele. Ele vai lá, né, dentro da secretaria, e vai ouvir um casal, né? E depois o pastor Joaquim faz muito isso. E depois ele prega, né? Não só para aquele casal, mas para toda a igreja. É a necessidade da igreja. O pastor Joaquim, quando ele prega como um pastor local, muitas vezes aquilo é para a igreja local dele. Ele está edificando a igreja. Você não está nem entendendo a linha daquela pregação. Por quê? Você não está entendendo? Porque ele está conversando com sua esposa. Ele está exortando a sua esposa. Às vezes ele não está exercendo o ministério apostólico. E às vezes aquela mensagem diz: essa mensagem não encaixou para mim. É porque ele não está tratando de você como ovelha dele. Você não faz parte do rebanho dele naquele momento. Ele está pregando como um pastor local. A questão é essa. Então, mas eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, né? E como Jesus disse, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e a mim convém agregá-las. Eu estou orando por isso. Eu peço a Deus por isso, né? Às vezes eu sou, quem sabe, julgado por, né, não fazer essa igreja crescer. Mas existe, eu vou falar o seguinte aqui para vocês sobre crescimento. Na realidade, esse crescimento aí, ele tem que ver se ele é vertical ou se é horizontal. Às vezes a igreja cresce horizontalmente, mas não cresce verticalmente. Às vezes a igreja está inchada. Às vezes tem coisa que facilita
aumenta o contingente de pessoas. O pastor, às vezes, se torna um facilitador. Ele torna o evangelho mais fácil para as pessoas. Né? Ele floreia, ele faz, né, certos floreios, ele faz certas concessões. Ele cria uma programação, né, dentro da igreja, ele cria um método que isso agrada as pessoas. Mas muitas vezes, quando você mantém a coisa como deve ser, não enche. Aquilo não é o que as pessoas querem. A maioria das pessoas querem ouvir coisas boas. Leia lá, Ezequiel capítulo 33, se não me engano, versículo 14. Leia lá e veja lá o que é que o profeta disse ali, que Deus disse para o profeta. E as pessoas vêm como costumam vir. Ouve, mas não põe em obras. Ele diz assim, você é como um cantor, um tocador que tange bem. Canta canções românticas, músicas. O povo gosta muito disso, de música. Mas na hora que chama para pôr a vida em ordem, ninguém quer. Esse foi a dificuldade do irmão Brana, né? Chamar as pessoas para uma responsabilidade. Não ser cristãos professos apenas, mas ser cristãos genuínos. As pessoas só estão dentro da igreja, elas não estão em Cristo. Esse é o grande problema hoje. Muitos estão somente descansados na igreja. Muitos têm o espírito igreja. E muitos vão pelo motivo errado. Muitos estão ali, né, e não estão pelo objetivo certo. A igreja é como uma instituição social, como qualquer outro grupo social. Né? Igreja que tem jovem atrai jovem, né? E assim por diante. Igreja que tem música, muita música, atrai outros que gostam de música. É conveniência. Né? Igreja que tem muito ritmo, tem muita dança, tem gente que gosta de dança e vai para aquela igreja. Então, cada um é atraído pelo que vê de aparente naquela igreja. E muitos poucos vão por causa de Jesus. Vão pelo que vê de mais interessante naquela igreja, mais conveniente. Tem gente que diz, eu gosto da igreja batista, eu gosto da assembleia. É gosto. É a igreja que agrada o seu gosto. E a maioria, poucos vão por causa de Jesus. É o convívio social que agrada as pessoas. É pelo convívio. Então, o verso dessas igrejas é horizontal. Trabalha muito nessa linha vertical. É aquela linha que envolve só o humano, mas muito pouco. Mas vamos ler aqui nas Escrituras, porque o tempo não para, né? Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O profeta de Deus usou esse texto para pregar a mensagem estreita é a porta. Uma mensagem para os nossos dias. A condição da igreja na América é semelhante à condição da igreja do Brasil hoje, né? Há 60 anos atrás, né? 60 anos atrás, em 1959, o profeta pregou essa mensagem estreita é a porta, né? E ele bateu duro na igreja. É impressionante, né? No 52 ele diz, Nosso Senhor estava dando essa severa advertência ao povo de sua geração, às pessoas que eram muito religiosas,
Como eu disse, até o diabo é religioso, né? Satanás nunca foi ateu. Judas era religioso. Caim foi religioso. O diabo é muito religioso, né? Estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida eterna. E poucos há que a encontrarão. Muitos vão errar a porta. Haverá uma grande decepção no dia de juízo. Porque Jesus disse, né? Muitos procurarão entrar e não poderão. A grande decepção, o profeta pregou. A prostituta não vai ser enganada, a meretriz, né? O bêbado, o ladrão, ele sabe exatamente para onde está indo. Né? Porque o pecador que está lá fora, ele não está fazendo papel de hipócrita. O cara que está lá fora pegando mulheres, ele não é hipócrita. Está bebendo, ele não é hipócrita. Ele sabe para onde é que ele está indo. Agora aquele que acha, esse é que é o problema. Agora isso não foi porque eles não eram religiosos, eles eram muito religiosos. Porque eles tinham confiado na igreja e em certos credos e denominações e tinham crido até um ponto em Deus. Eles pensavam que tudo estava bem, porém ele estava dizendo que haveriam poucos que entenderiam. Jesus virou para ele e disse: vós sois filhos do diabo. Falou isso contra os fariseus, né? Chamou de raça de víboras. Não foi Maria Madalena, não foi Zaqueu, não foi o ladrão da direita que ele chamou de raça de víbora. E João bateu duro, né? Serpentes na grama, serpente na grama, raça de víboras, sepulcros caiados. Oh, Jesus, que coisa, né? Jesus viu, né? A coisa que mais aborreceu Jesus é a hipocrisia, né? Curar dia de sábado não pode, mas levar o boi para beber dia de sábado, aí pode. Tirar o boi do atoleiro, aí não tem problema. Mas curar uma filha de Abraão dia de sábado não pode. Legalista, né? Fariseu hipócrita. O mundo está cheio de máscara. A religião é a maior das máscaras. Pessoas vão para a igreja para esconder o ódio, a mentira, a inveja, a necessidade de desamparo. As pessoas não vão para a igreja. A igreja devia ser o lugar dos doentes, de curar as pessoas e não esconder o pecado, não mascarar o pecado. Eu estou me perguntando, diz o profeta, esta manhã se eu não poderia comparar aquela geração com esta geração. Está vendo? Isto foi no término da dispensação judaica. E ele estava se referindo de novo a gerações diferentes e diferentes fins, de diferentes dispensações. E estava lhe dizendo que a mesma coisa que havia sido em dispensações anteriores estava sendo feita perante eles. E eles falharam em o reconhecer. E vejamos algumas das coisas das quais ele estava falando. Eles não podiam crer que aquele homem pequeno era o Messias. Eles não podiam crer que Deus estava naquele homem. Aquele foi o maior obstáculo que eles tiveram para transpor. Era de como ele, sendo homem, todavia fazia a si mesmo Deus. Eles não podiam ver como Deus podia habitar em carne humana. Em todas as eras, em todos os tempos, Deus sempre habitou no homem. O homem é o agente de Deus. Em cada geração, Deus fala ao seu povo através de lábios humanos. Ele sempre escolhe alguém ou algo que ele possa usar. O homem é o agente de Deus. O profeta disse que Deus está derramado. O Espírito Santo está pairado. Mas para ele operar na terra, ele precisa de um homem. O Espírito Santo está derramado como as águas cobrem o mar, mas ele precisa de alguém para se expressar. E a coisa que ele mais ama é ter um homem sob seu controle. Deus tem dificuldade. Deus não teve dificuldade na arca de Noé, com a galinha, com a cachorra, com a cadela, mas ele teve dificuldade com as pessoas, né? Ninguém recebeu a mensagem de Noé. O profeta Mombrana teve dificuldade com o seu dom, né? Aquilo não foi reconhecido. Mas Deus não teve dificuldade com a gambá.
uma sarigueia, ir para a porta do profeta receber oração. Deus não tem dificuldade com os animais. Lá na Índia, os animais sabiam que haveria um terremoto. Eles se afastaram dos muros. Deus os avisou. Mas o homem, né, parece que não tem o instinto dos animais. Às vezes precisamos ter entendimento de mula. A mula de Balaão está melhor. Tem mais consciência da presença de Deus. Está mais consciente. Tem o instinto de Deus dentro deles. Mas parece que nós não temos. Parece que nós, como disse Jesus, erramos por não conhecer as Escrituras. Aliás, nós não queremos conhecer. Esses dias eu ouvi uma frase muito interessante. Lutero lutou para que tivéssemos o direito de ler a Bíblia. Hoje estamos lutando para que as pessoas tenham desejo de ler. E as pessoas não têm desejo. A luta de Lutero foi para que o povo pudesse ler a Bíblia. E hoje a nossa luta é para que o povo tenha desejo. A Bíblia está aí e o povo não tem desejo. Nós estamos entrando dentro de um sistema que está trabalhando muito a nossa mente. Eu estou muito preocupado. Muito preocupado. Nós estamos ficando dependentes demais dessa tecnologia. Nós não estamos vendo a hora que nós estamos vivendo. Nós estamos presos. As nossas mentes estão capturadas. Eu já presenciei pessoas, né, que não se desconectam do celular nem para passar um sinal vermelho. Eu parei meu carro, a pessoa, eu tinha direito, o sinal abriu para mim, mas a pessoa veio andando com o celular na sua frente, eu buzinei, ela parecia que estava em outro mundo, ela olhou assim, como que diz assim, o que ele quer? Né? Ela não tá, parece que ela não estava ciente de onde ela estava no mundo virtual, andando na rua, atravessando um sinal vermelho, sem se dar conta nem que estava. Veja como está a mente das pessoas. Mas é a hora que estamos vivendo. Foi dito que seria assim. É escrito. A ciência se multiplicará. No mesmo o versículo diz que a ciência se multiplicará. Mas em outro versículo Jesus disse, mas também a iniquidade se multiplicará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então haverá um esfriamento do amor, um esfriamento da fé, um desinteresse pelas coisas espirituais. A realidade é essa. Há um desinteresse por aquilo que é espiritual. E é lamentável isso, né? Nós estamos perdendo a conexão com Deus. Nós não estamos preocupados, não estamos convencidos para estarmos preocupados. Mas essa pandemia, essa quarentena, esse confinamento me deu muito o que pensar. Me fez parar para refletir. Se isso durar, você já pensou? Se houver uma recessão global, a gripe espanhola levou 2 anos, de 1918 a 1920, foram 2 anos. Eu penso, Deus nos guarde, Deus nos proteja. Se essa pandemia durar 2 anos, eu espero em Deus que não. Se durar 1 ano, muitas pessoas vão quebrar, todo mundo vai ficar pobre, 80% da população vai ficar mais pobre ainda. As pessoas vão perder seus empregos, vão perder o direito a tudo. E sabe onde vai estar todo o recurso? Na mão dos banqueiros. Os banqueiros, olha, quando terminar essa meditação, pega lá em Gênesis, capítulo 47, de 13 ao 20, leia lá. O profeta pregou o 3º êxodo e disse que está se levantando um outro faraó que não conhece José. Quando José começou a vender o trigo do Egito, passado um tempo o dinheiro do povo acabou. Aí José disse, deu gado para faraó. Aí ele deu gado, deu a fazenda, aí acabou, não tinha mais gado, não tinha nada.
E sabe o que aconteceu? Quando não tinha mais terra, não tinha mais gado, não tinha mais dinheiro, eles viraram escravos de Faraó. Faraó passou a ser dono do povo, do Egito. E se houver uma recessão global, é isso que vai acontecer. Todos nós vamos ficar presos ao sistema, porque ninguém terá dinheiro para nada, ninguém vai estar nada, vai estar todo mundo falido. E os banqueiros, ó, e a gente na mão dos donos do mundo, que são os banqueiros. Aí vai se estabelecer a marca da besta. Isso pode acontecer agora. Deus nos guarde. Eu oro, eu espero que eu esteja enganado. Mas aí eu vejo o tipo lá de José, né? Quando o povo não tinha mais nada, foi o que aconteceu. O povo virou escravo de Faraó. Leia lá Gênesis 47, de 13 a 20. Eu li isso hoje. Eu meditei sobre isso. Eu falei, aqui, está aqui o tipo. O homem do celeiro. O homem que abastecia o mundo todo. O único homem que tinha recursos. Ninguém tinha nada. Mas o Egito tinha tudo. Só que não vai ser um homem justo como José. Vai ser um outro aí qualquer. Possa ser que nós estejamos caminhando para isso. Daí virá a marca da besta. Ninguém terá nada. Daí aí a imposição para vir. Ninguém vai poder comprar ou vender se não fizer parte do sistema da besta. Gente, que hora perigosa nós estamos vivendo, né? Que armadilha, que laço, que condição nós ficaríamos. Deus nos guarde e nos proteja. Você vê na hora como você precisa realmente vigiar e orar. Você precisa mais do que nunca estar nas mãos de Deus. Porque se essa coisa vier sobre nós, Deus nos livre, Deus nos guarde. Deus tem misericórdia. Deus nos dê fé para isso. Agora vamos aqui sobre um pouquinho sobre Abraão. Ele diz assim, nós vamos chegar a uma... Vamos sintetizar o pensamento do profeta aqui. Ele está querendo mostrar Abraão como tipo e trazendo para os nossos dias, né? Como foi Abraão. Quando Abraão estava sentado sobre sua tenda, porque ele havia feito uma escolha, e aquela escolha é trazida ante cada pessoa que nasce no mundo, a árvore do bem e do mal é posta perante cada pessoa. E quando Ló, seu sobrinho, e os pastores começaram a argumentar a respeito da terra, Abraão, sendo um homem justo, lhe disse, somente que não haja discussão entre nós. Você somente escolha o seu caminho de ida. Essa situação surge na vida de cada crente. Isso está perante você esta manhã e está perante mim. Ló não pensou que ele iria apostatar, porém ele estava olhando diretamente para Sodoma, onde as coisas eram fáceis. Há um facilitador muito grande. A cultura substituindo a fé, a razão, a palavra de Deus. A cultura está abundando, a fé está minguando. Quanto mais você abunda em cultura, abunda em conhecimento, nós trocamos sabedoria por fé. Ou fé por sabedoria. A palavra por conhecimento. O mundo de hoje não é um mundo de fé, é um mundo de conhecimento. É um mundo de ciência. Então, essa Laodiceia rica, abastada, é que está anulando a fé. Quanto mais recursos nós temos, quanto mais do natural nós estamos tendo, menos nós usamos do espiritual. E esse é o grande problema. Essa é a grande armadilha. Essa é a grande armadilha que nós estamos entrando. Nós estamos entrando numa arapuca, num beco sem saída. Laodiceia nos colocou numa, como eu tenho dito, Laodiceia nos colocou numa zona de conforto. Laodiceia anestesiou as nossas consciências. Nós estamos muito dependentes da tecnologia, do homem, do sistema do homem. Isso é extremamente perigoso. Não é? Nossa geração não é uma geração espiritual. Laodiceia não foi digna de elogio de Jesus. Jesus só teve a repreensão contra Laodiceia. É triste dizer, mas esta é a realidade. Rica sou e de nada tenho falta. Ela está em divergência com Cristo, terrivelmente.
E nós temos que estar fora de Laodiceia, nós temos que estar fora dos muros da Babilônia, nós temos que estar fora de Sodoma, nós temos que querer, nós vamos fazer um inventário. Nós precisamos realmente fazer a nossa escolha como Abraão fez. Olha o que o profeta disse. Muitas vezes nós fazemos isso quando nós estamos errados. Ló não pensou que ele iria apostatar, porém ele estava olhando diretamente para Sodoma, onde as coisas eram fáceis. É isso, Laodiceia tornou as coisas fáceis. A ciência, a tecnologia facilitou a sua vida. Nós estamos na era da comida rápida, do fast food, né, do sedentarismo, da facilidade para o conforto. Aí você está obeso, sedentário, preguiçoso, diabético, hipertenso. Por quê? O Laodiceia te colocou dentro disso aí. Né? Isso está te prejudicando. A ciência está te matando. A ciência não está te ajudando, não. A ciência está te matando. Não é? Celular tem diz que é radiativo, né? Pessoas que têm câncer. Eu uso celular há muito tempo aqui, você vai ter câncer, um tipo de câncer aí, né? Esses alimentos aí, esses junk foods, isso é perigoso. O câncer está aumentando, mais gente morrendo de câncer. O que é isso? Nós estamos comendo para morrer. Essa é a ciência que vai nos matar, não é Deus não. O profeta diz que vai nos matar a nossa própria ciência. Nós criamos armas para matar o nosso semelhante. Nós poluímos a nossa água, poluímos a nossa comida, poluímos o nosso ar. Nós estamos nos destruindo pouco a pouco. É a ciência. Não é? Deus tem a maneira de fazer as coisas. Há muitas vezes nós olhamos para o caminho fácil. Eu me unirei a esta certa igreja e você está vendo, ninguém dirá nada contra isso, porque ela é a maior igreja da cidade. O caminho fácil. Muitas vezes nós fazemos isso quando nós estamos errados. Lembre-se, se você segue a Cristo, você será odiado pelas pessoas, pois todo aquele que viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. E se você vem a Cristo, você não virá por alguma igreja ou alguma denominação. Uma janela, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, ladrão e salteador. Jesus é a porta. Ele disse, estreita é a porta, e ele é a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por uma denominação, entra por uma confissão, entra porque colocou o nome da igreja, está perdido. Você tem que entrar pelo novo nascimento. Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Então a porta é o novo nascimento. Para você entrar no reino do céu, você tem que nascer de novo. Porque carne e sangue não é do reino de Deus. Milhões serão enganados. Larga é a porta espaçosa do caminho que conduz à perdição. E muitos entrarão por esse caminho. Muitos entrarão por uma confissão de igreja. Eu pertencia a isso, eu pertencia àquilo, eu era isso, eu era aquilo. Jesus disse, não vos conheço. Lembre-se, se você serve a Cristo, você será odiado pelas pessoas. Pois todo aquele que viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Jesus nunca foi popular, viu? Você quer ser popular entre as pessoas? Você não é cristão. Se você vem a Cristo, você não virá por alguma igreja, ou alguma denominação, ou algum credo. Você virá pelo sangue. Essa é a única avenida de entrada. E você não pode trazer ninguém com você. Você virá sozinho e permanecerá sob sua própria confissão e sua própria fé. Não vem pela fé da mamãe, não. Isso é ilusão. Abraão tinha promessa, mas Ló não tinha promessa nenhuma. Ló só estava seguindo Abraão. Na hora que foi conveniente, eles se apartaram. Um foi para um lado, foi para o outro. Ló escolheu Sodoma, Abraão foi para o deserto. Não adianta. Você tem que parar de ficar coxando em dois pensamentos. Se você quer ser crente, seja crente. Se você quer ir para o mundo, vai logo para o mundo. Você não está enganando ninguém. Você está enganando a si mesmo. Você não está enganando o pastor, não está enganando a igreja. Se você por o lado que a árvore se inclinar, é por o lado que ela vai cair. O seu coração é o seu guia. Onde está o teu coração?
Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Não adianta. Você está cocheando dois pensamentos. Você tem que fazer uma decisão. Olha, ele diz assim: você não entrará sendo carregado pelo pastor ou pela fé de sua mãe. Viu, moça? Não adianta. É mais juízo que vai cair sobre você. Você está em cima do muro. Não toma uma decisão. Né? Fica lá, fica cá. Não sabe o que quer. Tá na igreja, daqui a pouco vai para as festinhas. Vai para ali, vai para ali. Eu faço uma pergunta aqui. Eu disse, quando terminar essa pandemia aqui, quantos ainda vão ser crentes? Pergunte a você mesmo. Você está sem congregar, está sem companheirismo. O pastor não pode dar suporte espiritual a você pessoalmente, não pode estar aí com você. Eu pergunto, você vai sobreviver? Como é que você está dentro de casa? Você está orando? Você está fazendo seu culto doméstico? Você está interagindo lá com os cultos de outras igrejas, os cultos gravados? Você está interagindo? Você está conectado? Né? Assim, conectados pela fé. A igreja de Anápolis, assim, conectados pela fé. Você está conectado com Deus? Você está ligado hoje para estar ligados amanhã? Estamos juntos hoje para estarmos ligados eternamente? Né? Veja aí como é que você está. Olha, essa mensagem do profeta aqui, ela é muito dura, mas sabe o que acontece? É uma mensagem para você fazer um autoexame, você não é criticar o outro. Essa mensagem é para você fazer um inventário. Se você tiver essa mensagem, leia. Mais uma vez. Pega a mensagem e vai ler, vai estudar. Porque eu vou resumir aqui o que o profeta diz. Eu não vou abordar ela todinha, porque o tempo não permitiria. Mas faça isso. Você não entrará carregado pelo pastor. Eu não posso carregar você. Você é pesado demais para mim. Só Jesus pode te levar. Pela fé de sua mãe, você virá como um indivíduo quando você vier a Deus. Isso voluntariamente. Às vezes nós fazemos aquelas escolhas tolas. Esses dias eu estava sozinho meditando, né? As pessoas que fazem pacto com o diabo para fazer sucesso, né? O diabo promete felicidade aqui, mas sofrimento depois. Mas Jesus faz diferente. Ele permite sofrimento aqui, mas felicidade depois. Então o que as pessoas têm? Só a vida daqui para gozar, enquanto tiver saúde. Sucesso, dinheiro, fama e depois condenação eterna. Mas o crente não. O crente tem aflições aqui, lutas, mas Jesus promete uma eternidade de felicidade. O diabo não tem felicidade para dar a ninguém. Enquanto você viver, você vai usufruir e ele vai estender para aquela pessoa o máximo que ele puder a vida dele. Ele vai esticar essa vida terrena, né? Porque ele fez um propósito, fez um pacto, mas depois que ele partir, o diabo não garante nada. Essa é a escolha que as pessoas têm que fazer, né? Ou servir a Deus ou servir ao diabo. O que é mais vantagem? Né? Ter prazer aqui, né? Ir para festas, e baladas e essas coisas que o mundo tanto ama, e depois você sofrer, né? Um minuto de prazer por uma eternidade de sofrimento, você vai padecer eternamente. Aqui não, aqui nós sofremos, nosso leve e momentâneo sofrimento não vai se comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Então o crente tem sofrimento temporário e gozo eterno. O ímpio não, o ímpio tem prazer temporário e sofrimento eterno. Ele vai sofrer por toda a eternidade. Ele vai cair num lugar chamado Hades, um lugar de julgamento, uma prisão, e depois ele vai levantar no dia do juízo, dia do trono branco, para cair num lugar chamado Lago de Fogo, que será terrível. Ele vai queimar no Lago de Fogo, até que a alma dele vai se extinguir. Você pega um pedaço de madeira, queima, vai queimando, até virar cinza.
O ímpio vai virar assim, vai queimar um lago de fogo. Não vai queimar eternamente, não. O profeta diz, vai queimar por um tempo. Depois daquilo ali, ele vai deixar de existir. Serão aniquilados. Aí ele vai pensar, né, nas escolhas que ele fez. Pois é. Mas isso depende de Deus, né? Não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E logo quando ele havia visto tudo fácil, ele viu onde havia muito dinheiro e muita popularidade. Porque ele seria um estranho, um homem esperto, educado, um monte de psicologia. Ele podia fazer certas coisas, todavia manter sua religião. Ele pensou, eu tenho fé em Deus, assim que eu somente irei até Sodoma, eu ganharei algum dinheiro extra, eu me tornaria um grande homem, possivelmente um maravilhoso pregador. Ele era um prefeito ali. Está vendo? Você tem uma escolha a fazer. O leigo tem uma escolha a fazer. Eu irei até certa igreja ali. Todos na cidade pensam que esta é maior. Ora, o prefeito da cidade pertence a esta igreja. Agora eles poderiam pensar, pertencer a uma igreja que era realmente boa, porém você ainda tem que julgar aquela igreja e o seu povo pelas escrituras. Às vezes eles vão porque este é um caminho popular. Todo mundo vai. É estrutura, né? Por que as pessoas escolhem a Assembleia? Porque é uma denominação antiga, né? Conhecida, tem nome, né? Tem respaldo, tem estrutura, né? Tem em todo o Brasil, tem uma administração, tem um presidente nacional. Então é toda uma estrutura em torno do nome da Assembleia de Deus. Por isso que as pessoas vão. É muito fácil, né? É muito fácil. Quando você quer botar dinheiro no banco, o que você faz? Caixa Econômica, Segurança, Banco do Brasil. É estrutura. Aquele banco ali foi inaugurado há 10 anos atrás. Não, aquele banco não. Será que aquele banco é bom? Não sei. Santander, será que Santander é bom? Não, é melhor botar na Caixa Econômica. É mais seguro. Banco do Brasil é mais seguro. Tá vendo? Estrutura, é nome, é status. É assim que as pessoas escolhem igreja. Igreja que todo mundo vai, o prefeito vai. As pessoas acham que Deus está nessas coisas grandes, clássicas, suntuosas. Como eles estão enganados. Assim pensava Caim, né? Que Deus habitava na beleza. Aquela catedral ali do Guatemi, enchia, né? Agora está vazio, né? Não pode aglomerar. Cabe 5.000 pessoas ali dentro. Aquele teatro. Né? Eu irei, as pessoas se vestem melhor, que vão a certos lugares. O prefeito pertence a essa igreja. Deus não está com a maioria. Deus está com um pequeno grupo. Graças te dou, Pai, que ocultaste essas coisas de quem? Dos sábios, dos inteligentes, dos entendidos, e as revelaste aos humildes, aos pequeninos. Essas coisas estão escondidas. Os poderosos desse mundo nunca conheceram o Senhor da glória, porque se o conhecessem, não crucificariam a sabedoria de Deus. Nunca conheceram. Abraão, e Abraão? Abraão, a única coisa que ele podia fazer era tomar a segunda escolha. E algumas vezes a segunda escolha é melhor do que a primeira. É verdade. Né? A primeira é aqui, a segunda é lá. E se isto é tomado aquela noite, não demorou muito quando Ló viu a grande cidade. Apesar de que ele não viu a sua esposa se tornando uma estátua de sal, ele não viu o fogo consumindo a cidade. Porém, Abraão tomou o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Ele permaneceu nos desertos. Ei, coisa boa! É onde a igreja está agora. O profeta disse que nós somos um cacto do deserto. Né? Cacto vive 5 anos sem água. Se você for pelo interior da Bahia, aí você vai ver os mandacaru, né? Seco, o sertão, semiárido, mas o mandacaru está ali sobrevivendo. Então o crente hoje, ele é um cacto do deserto, sem água, cheio de espinho, né? Ninguém precisa mimar ele. Aliás, se for mimar, já sabe, né? Você vai se ferir nos espinhos, mas está ali sobrevivendo. Ele tem reserva. A noiva prudente tem reserva, viu? Ela está abastecida. Você vai ver chega no interior, você vai ver um buzeiro na estação que não é de umbu,
você vai ver aqueles galhos secos para cima. Mas sabe o que acontece? Um buzeiro tem uma bolsa embaixo cheia de água. Ela retém o que é bom, né? A Bíblia diz retém o que é bom. Então é hora de escassez. Você tem que ter reserva, viu? Você não ficar dependendo só do pastor, você não depender de ir para a igreja para se encher. E agora, como é que faz? Você não está tendo culto. É você que tem que fazer o seu culto agora. É você e Deus. Eu venho pregando isso há muito tempo. A coisa está entre você e Deus agora. E se a gente não se vê mais? Né? Outro dia eu preguei sobre isso, achei interessante, né? Se acontecesse alguma coisa como essa, a igreja fosse fechada, parece que eu estava profetizando, a igreja fosse fechada e os pastores fossem se esconder, fosse proibido de pregar, os pastores fossem dispersos, aí ficava aquela coisa, ninguém podia se encontrar, né? Por causa da perseguição. Aí ficava aquela dúvida, cadê fulana? Cadê a irmã fulana? Ela é a irmã mais fervorosa daqui. Será que ela subiu? Aí você liga para a irmã fulana, o celular está na caixa. Você não sabe onde é que está a irmã fulana. Você não sabe onde é que está o irmão fulano. Você não sabe onde é que está o pastor. O celular do pastor, claro, o pastor está desligado. Ele não quer ser localizado, né? Ele jogou o celular fora. Aí você diz assim, meu Deus, o pastor foi embora. A irmã foi embora, o irmão foi embora. É essa situação que você vai viver. Quem não subir no rapto vai ficar assim, nessa dúvida. Quem foi, sabe que foi. Quem foi, sabe que foi. Porque encontrou outro lá nos ares, né? Encontrou, ô irmão fulano, o senhor está aqui. Mas quem não foi, vai ficar naquela coisa, meu Deus, e aí? Cadê os irmãos? Já era, já foi. Né? Tome a sua responsabilidade, assuma a sua parte, né? Era. Agora, todavia, se Sara tivesse dito, agora lembre, Sara era a mulher mais linda em toda a religião. Agora lembre-se, Sara era a mulher mais linda em toda a região. Não havia mulher tão formosa quanto Sara. Todos que a viam se namoravam dela. Agora, quão fácil isso teria sido para Sara tomar esse tipo de escolha. Porém, ela escolheu permanecer com Abraão. Eu gosto disso. Mulheres, o profeta diz, não deixe o diabo lhe cegar. Ser populares e unindo-se a isto e aquilo. Permaneçam com Cristo. Pois a hora está próxima, grande destruição estão à frente, piores que Sodoma e Gomorra para este país. Sodoma e Gomorra serão boa reputação para ele. Quer dizer, Sodoma e Gomorra, a geração de hoje, né, ultrapassou Sodoma e Gomorra. Se Deus não queimar essa geração, ele vai ter que pedir perdão aos varões de Sodoma e Gomorra por os haver queimado. Deus vai ter que se desculpar, diz o profeta, porque essa geração já ultrapassou, né, o comportamento de Sodoma. Agora, enquanto Abraão tinha tomado o caminho que lhe foi dado por Deus e tinha a parte mais pobre da terra, ele não foi próspero de modo algum. Todavia, ele conhecia uma coisa, que ele servia a Deus e cria em Deus. Tá vendo? Essa é a coisa mais importante. Ele não era próximo, mas ele cria em Deus. Então, Deus era a sua riqueza. Deus era o seu maior bem. Né? Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então permaneça ao lado da palavra. De modo que ali haviam 3 homens bem empoeirados e cansados. Abraão compadeceu-se deles. Ele disse, venham, assente-se debaixo do carvalho só por um pouco. Enquanto ele estava ali em pé conversando com eles, ele reconheceu que eles eram apenas homens comuns. Pelo seu lar, eles eram diferentes. E Abraão foi e matou um vitelo e tinha temperado e fez Sara fazer pão e preparou para alimentá-los. Agora lembre-se, 2 deles eram anjos, anjos em carne humana, e um deles era o próprio Deus. E aquele aquele que era Deus tinha suas costas viradas para a tenda. E Sara ficou na tenda. Eu gosto de ver uma mulher permanecer no seu lugar desta maneira. A mulher que gosta de ser mulher, né?
gosta de ter atitudes de mulher. Isso é muito importante, né? É muito comum hoje as mulheres querer copiar os homens, né? Se dizia que as mulheres cozinhavam como a mamãe, hoje bebe como o papai, né? Os bares estão cheios de mulheres bêbadas, coisa feia, né? Então as mulheres estão se nivelando por baixo, imitando os homens, fazendo coisas que só os homens faziam, coisa feia, né? Perderam totalmente a feminilidade. É difícil, né, você hoje achar uma mulher realmente para compromisso lá no mundo, para casar, porque elas estão querendo fazer o papel dos homens. Então, Sara ficou na tenda. Eu gosto de ver uma mulher que permanece no seu lugar desta maneira, não saindo e dizendo a seu marido o que fazer, toda vez que alguém a visita. Porém, ela permaneceu na tenda, sem dúvida, possivelmente lavando os pratos ou fazendo algo. Diferente de Eva, né, que saiu de trás da palavra, né, saiu de trás de Adão e caiu, encontrou o diabo lá fora. Isso é que acontece, né? Quando aquele mandamento de Deus, de Gênesis capítulo 3, né? 16, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Isso aí é a segurança para uma mulher, porque uma mulher é 1000 vezes mais fácil de ser enganada do que um homem. Então, uma mulher sem a proteção da família, ela está em maus lençóis. A mulher, depois daquilo ali, olha, Deus estava mandando que o homem guardasse a mulher. A palavra marido, se você não sabe, significa guardar com cuidado. Por isso Pedro disse o vaso mais frágil, né? E a palavra marido, o sentido etimológico da palavra marido quer dizer guardar com cuidado. É quando você compra alguma coisa que é delicada, né? Um produto numa loja e vem na caixa ali, frágil. Manuseie com cuidado. Então a mulher é um vaso mais frágil. Então é mais fácil enganar uma mulher, 1000 vezes mais fácil enganar uma mulher do que um homem. E o que o profeta disse? Que o mundo ia cair numa decadência moral em torno da imoralidade das mulheres. Por quê? Por causa da emancipação, do feminismo, do direito que ela tem de fazer o que os homens fazem, né? De ser mulher de vida livre. Então a consequência tem sido essa aí, né? O mundo caiu nessa amnésia, nessa perdição, nessa imoralidade. Veja só, e Sara ficou na tenda. E este, o qual era Deus, ele se manteve olhando ao redor na direção de Sodoma, e ele lhe disse o que ia fazer. E 2 anjos desceram ali para pregar o evangelho. Porém, um ficou atrás, esse era aquele que era Deus. E ele disse, eu não ocultarei de Abraão os segredos que eu sei, porque ele será o herdeiro do mundo. Então nós somos filhos de Abraão, né? Nós recebemos o mensageiro, nós recebemos Deus em carne, né? O Filho do Homem manifestando, um Filho do Homem, lembrando, um Filho do Homem, um profeta, revelando, manifestando o Filho do Homem. Os segredos de Deus nesta era foram revelados para a sua igreja, assim como Deus revelou para Abraão. Então você é um crente da mensagem, o que é que você tem na sua mão? Um segredo tremendo. Numa mão você tem os 7 selos e na outra mão você tem as 7 eras. Você junta tudo e você vai ver o que Deus está fazendo, né? Jesus revelou para o 7º anjo a revelação do Apocalipse. Ele pregou o Apocalipse, né? Pregou o selo, pregou as 7 eras. Isso é um segredo tremendo, né? O que Deus não ocultou de Abraão é o mesmo Deus que não ocultou de nós. O que ele vai fazer nesta hora. Então você é uma pessoa que tem o poder desse conhecimento, essa revelação que tira você da denominação, né? Tira você da Babilônia, de Sodoma. Então eu quero resumir a minha mensagem nesta manhã para vocês, né? Nós vamos mais para frente um pouquinho aqui, porque o profeta, ele fez o paralelo, né? Ele realmente nos colocou dentro das escrituras, ele nos posicionou dentro das escrituras. Ele pegou lá Gênesis 18, né? Aquele quadro lá de Abraão revelando o segredo de Sara.
E ele traz aquilo ali para Jesus, né? Lucas 17, a manifestação do Filho do Homem. Jesus fez aquele mesmo sinal de Abraão e os fariseus não identificaram aquilo, né? Jesus fez o sinal do Messias para Pedro, fez o sinal do Messias para Natanael, fez o sinal do Messias para a samaritana. Então ele fez o sinal para Israel e para os samaritanos, o sinal do profeta. Ele revelou os segredos, né? Ele disse quem era Pedro, quem era seu pai. Ele revelou que Natanael estava debaixo da árvore onde Filipe chamasse. Ele revelou os pecados da mulher samaritana. Só que ele não fez isso para os gentios. Esse sinal do Messias não foi feito. Mas ele fez agora, no ministério do sétimo anjo, no ministério de Elias. Ele fez esse mesmo sinal. E isso aí é o cumprimento de Lucas 17:30. Hoje se cumpriu essa escritura diante dos nossos olhos. Essa escritura está cumprida. O Filho do Homem já se manifestou. Então aquele sinal que foi feito lá com Abraão nos carvalhais de Manré, foi feito no dia de Jesus da sua carne e tem sido feito hoje através do mensageiro da era de Laodiceia, né? Tem mostrado que o tempo não será mais. Nós estamos vendo esse sinal de Abraão. E depois daquela visita de Elohim a Abraão, o que foi que aconteceu? O filho veio, logo depois a promessa se cumpriu. Não demorou muito, passou um tempo, Deus disse assim para Sara, segundo o tempo de vida, Sara abraçará um filho. Né? Passou um ano e Sara realmente trouxe o seu Isaac. Claro que eles precisavam de uma transformação. Sara era velha para dar luz, ela morreria de parto. Abraão já não tinha mais o seu vigor, a sua virilidade, e assim por diante. Né? O coração dela não tinha condição de dar luz, então Deus fez uma renovação. Abraão e Sara ficaram jovens. Sara ficou tão bonita, né? Jovem, que aquele rei Abimeleque queria casar com ela, um homem que tinha um harém de mulher, queria casar com uma vovozinha toda murcha. Não, Sara ficou nova de novo, ficou bonita, ficou exuberante. Né? Isso significa o quê? Isso é o que nós estamos esperando, essa transformação do nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso do Senhor Jesus, para recebê-lo, receber o nosso Isaac, o Senhor Jesus Cristo. Então o profeta está colocando isso aqui para nós desta forma, né? Onde Abraão estava e onde nós estamos. Né? Então, como eu li aqui, Abraão não prosperou, ele estava no deserto, enquanto que Ló foi para Sodoma. Mas a igreja, ela não tem esse sinal. A igreja nominal não tem. Porque você vai ver três classes ali. Você vai ver o mundo que foi queimado, Sodoma. Você vai ver Ló, o crente nominal, que estava envolvido naquela pandemia ali, naquele enredo ali, né? Ele era um prefeito ali de Sodoma, estava envolvido com os sodomitas. E você vai ver o crente Abraão, o tipo do eleito, que não está envolvido com nada disso, está fora disso aí, esperando simplesmente a promessa. Abraão estava nos desertos, esperando a promessa. Deus nos ajude a discernir a hora em que estamos vivendo. Agora vamos descer aqui. E eles pensaram que todos que pertencessem à igreja seriam salvos. Jesus disse, estreita é a porta e apertado o caminho, todavia poucos haverão que encontrarão. Deixe-me adverti-lo esta manhã, igreja, sejam cuidadosos. Isto acontece hoje em nossa geração autojustificada, autossuficiente de hipocrisia, em que nós estamos vivendo. Uma hora que é quando homens e mulheres permanecem nas igrejas, nos bancos das igrejas, e cantam hinos de Deus, e saem daquela igreja e fumam cigarro, e bebem, e vão a danças, e vivem para o mundo, e contam anedotas indecentes, e consideram-se a si mesmos cristãos. É um povo sem compromisso com Deus. Quando homens, mulheres podem sair do púlpito da igreja, do lugar do poder da ressurreição, aonde aquele mesmo sinal messiânico que está a se mover entre eles, a não ser uma nova criatura em Cristo. Há algo errado.
Quando os jornais podem infamar isto, de costa a costa, para cá e para lá, das regiões geladas do norte às florestas tropicais do sul, Deus envia isto e as pessoas constantemente viram as suas costas contra isso. Então o que nós podemos dizer? O que nós podemos dizer? O que nós podemos fazer? Nós regressamos às Escrituras, onde ele disse: estreita é a porta e apertado é o caminho, e poucos haverão que encontrarão. Quando aqueles mensageiros, né, queriam abusar daqueles anjos, os anjos cegaram, eles ficaram cegos e ficaram tateando para encontrar a porta da casa de Ló. Então é isso que está fazendo isso. Esses pregadores estão cegando o povo, né? Esses pregadores da teologia, da prosperidade, não está fazendo nada mais do que cegar o povo, né? Está cegando o povo, porque ó, a Bíblia diz, a Bíblia adverte contra a riqueza. Jesus advertiu, né? A Bíblia diz: se esperamos em Cristo, somente nessa vida somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. Não é? Paulo diz: os que querem ficar ricos caem em quê? Caem em laço. Aí Jesus vai mais adiante, vai mais longe, diz assim: não ajunteis tesouro na terra. Esse é o anti-evangelho que está sendo pregado para eles. É o anti-evangelho. Paulo diz que é um laço, eles querem ficar ricos, caem em laço. E eles querem ficar ricos. É essa a realidade hoje. Esse é o evangelho que está sendo pregado. É o evangelho dos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam casamento. A vida natural somente. Né? Vão para a igreja só para ter vida financeira. Vamos fazer barganha com Deus. Né? Promete, promete, promete. Né? Estreita é a porta, é apertado o caminho, e poucos haverão que encontrarão. Muitos vão errar a porta. Surgirão falsos cristos, né? Fazendo sinais e prodígios, enganarão a muitos. Muitos virão dizendo: eu sou Cristo. Enganarão muitos. Falsos ungidos pregando, né? Pessoas que não amam a verdade. Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Ouçam, no dia de Noé, o mundo era povoado mais ou menos como é hoje. Sua ciência era superior à nossa. Eles construíram esfinges e pirâmides e fizeram coisas que nós não podemos fazer hoje. Um povo superior, grande e esperto. E lembre-se, e a ciência diz hoje, é um minuto antes da meia-noite, é um minuto antes do relógio da a badalada da hora morta, que é quando os dois ponteiros estão apontados para cima, para o zero, para a eternidade. É meia-noite, a hora da zona morta, da hora morta, balada da hora morta. É mais tarde do que nós pensamos. Outro dia eu estava aqui pensando, será que nós vamos voltar à nossa vida normal? Será que a vida vai voltar a ser como antes? Vai ser normal? Eu não sei. Será que todos esses episódios não estão marcando os nossos dias na Terra, Senhor? Será que os últimos minutos da noiva do Senhor Jesus aqui na Terra? Porque na hora que o diabo mover, Deus vai mover também. Se o diabo mover lá, o profeta diz isso lá, né? Se Satanás está lá em cima, com tudo preparado, né, para esmagar o rebanho de Deus, não se preocupe não. Deus também tem sua mecânica, sua dinâmica pronta, né, para ser derramado na sua igrejinha. Então o profeta disse isso. O diabo está lá, com o seu maquinário lá preparado para esmagar o rebanho de Deus. Mas Deus não vai pegar ser desprevenido não. Deus tem sua dinâmica pronta, tem sua igrejinha ali para receber a dinâmica, né? Então Satanás não vai prevalecer não. Olha que Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quantos foram salvos no dia de Noé dentre aquela geração? 8 dentre muitos milhões. Tá vendo você? Aí você canta. Se tiver 8, você é um deles? Se tiver 10, você é um. Se tiver 2, você está seguro? Né? 8 dentre muitos milhões. Ele disse: assim será na vinda do Filho do Homem. E assim como foi no dia de Sodoma, mas também será na vinda do Filho do Homem. Oh, entre as dezenas de milhares houve 3 salvos. Você diria para mim: pregador, e todos os milhares que vão vir com ele? Agora, irmão, isso foi reunido durante muitas gerações. Estarei surpreendido se uma dúzia sair desta geração. Estreita é a porta e apertado o caminho, e todavia poucos haverão que encontrem. Muitos serão enganados. A grande decepção do juízo.
Não é para a meretriz, não é para o traficante, não é para o ladrão. A grande meretriz é para aquele que pensou que estava bem e não está. Cuide-se, né? Cuide-se. Eu estarei surpreendido se uma dúzia sair desta geração. Estreita é a porta, é apertado o caminho. Oh, eu conheço as igrejas. O que eles dizem? Se você pôr o seu nome no livro, se você se tornar um membro, você está bem. Não há tal escritura como essa. Se tudo tem o seu nome no livro e dentro da igreja, haverá bilhões vezes bilhões. Tudo entrará. Todo tipo de espírito estarão ali dentro. Em que tipo de condição estará o céu? Esses pastores aí que são inimigos, né? Tem divergência entre eles, aí não se suportam. Já pensou esses pastores no céu, né? Você já pensou você botar no céu Valdomires e Edir Macedo? Não vai dar certo, não. Ai, Jesus, o que o céu seria, né? Você já pensou, Deus e amor, os crentes da Deus e amor, os crentes da Universal lá dentro, que conflito. Hã? Que tipo de condição estará o céu? Veja só, né? Quer dizer, como as pessoas formam a sua mente. Irmão, cuidado com uma coisa. Veja se o Jesus que você está crendo é o Jesus dos apóstolos, é o Jesus do profeta. Porque Paulo já advertia isso, né? Que a igreja poderia receber um outro Jesus que ele não pregou. E isso é uma realidade, né? Um Jesus que permite as mulheres pregar, um Jesus que permite as mulheres cortar cabelo, permite as mulheres vestir roupa de homem. É um Jesus que elas criaram na cabeça dele. Não é o Jesus da Bíblia. É o Jesus segundo as suas próprias concupiscências. É o Jesus que os pastores denominacionais pintam, né? E se tornam doutores conforme a concupiscência deles, né? É o pregador que diz assim, não tem importância, minha irmã, não tem importância, né? Isso não faz mal. Esse é o Jesus que eles recebem, que eles creem. Mas não é o Jesus que estava nos apóstolos. Porque o Jesus que estava nos apóstolos, sabe o que ele fez? Ele deu doutrina para a igreja. Quando havia divergência na igreja, quando havia problema, o que Paulo disse? As mulheres agem assim, os homens agem assim, os jovens se conduzam assim. Era assim que Paulo fazia, botava ordem na casa. Isso foi estabelecendo a doutrina da igreja. As pessoas faziam pergunta a Paulo, é assim, assim. Mas não era Paulo não, era o Espírito Santo em Paulo. O traje das mulheres, traje honesto, decente, a mulher fica encalada na igreja. Isso era o Espírito Santo pondo a igreja em ordem. Porque a igreja sem doutrina não é igreja. Então, se não se sujeita à doutrina dos apóstolos, então não tem o Espírito Santo. Não é o Jesus dos apóstolos, não é o Jesus da Bíblia, é outro Jesus. Hein? Eu chego a dizer, é Satanás transfigurado de anjo de luz, viu? Satanás chegou lá para Martim dizendo que era Jesus. E as pessoas estão sendo enganadas. Olha o que o profeta diz, eu não estou falando de mim mesmo, mas o profeta diz, as pessoas adoram Satanás pensando que é Deus. Satanás se transfigura na pessoa de Cristo. Satanás transfigurado. Então as pessoas estão sendo enganadas. Por isso eles vão errar a porta. Porque não é o Jesus que eu faço. Eu não posso criar um Jesus à minha imagem e minha semelhança. Como os católicos fazem com os seus ídolos. Faz com o Santo Antônio. Não, aqui não. Aqui a palavra não tem que se ajustar a nós. Nós é que temos que nos ajustar à palavra. Se nós quisermos entrar no céu, vamos entrar no céu nos termos de Deus. Não é do nosso não é da nossa forma não. Jesus não é palmandade da igreja dele, não é palmandade de mulher. Jesus não é subserviente da mulher dele não. Jesus é que manda, Jesus é a cabeça, viu? Tem casa que a mulher manda, tem casa que a mulher dá ordem e o marido baixa a cabeça. Mas Jesus não, viu? A sua esposa não impõe o seu ritmo para ele não tem que dizer, não diz para ele como é que tem que ser, que é como ela quer não. Não, senhor. Aqui na igreja do Deus vivo, a mulher é submissa. A verdadeira esposa é Sara.
Um tipo da verdadeira igreja. Sabe por quê? Porque Sara chamava Abraão de Senhor. Um tipo da noiva de Jesus Cristo. É isso que ela é, o seu Senhor. Isso é que ele é para ela, o seu Senhor. Então Jesus não é para mandar de mulher, não. A igreja verdadeira se submete a Cristo, aos critérios, né, da palavra. Agora espera um minuto, irmão Brana, fulano. Eu os vi falar em línguas, eu sei que eles tomarão parte nisto. E isto absolutamente não quer dizer que eles tomarão parte nisso. Paulo diz em Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, não tenho amor, eu nada sou. Oh, eu fui para a reunião de fulano. Oh, ele fez grandes e poderosas obras. Eu vi fazer o cego chegar. Ainda assim ele poderia estar perdido. Muitos virão naquele dia e dirão, Senhor, não tenho pregado em teu nome? Bem isso, né? Não tenho profetizado em teu nome? Em teu nome não tenho expulsado de espíritos maus? Não tenho eu em teu nome tenho feito muitas grandes obras? Ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Em mim mesmo vos conheci. Estreita é a porta e apertado é o caminho. Todavia poucos haverão que encontre. Deixe-me lhe dar uma estimativa que lhe fará tremer. De acordo com a ciência médica, na cidade de Chicago, de acordo com a estatística dos médicos, há 30 mil casos de aborto somente em Chicago. Isso em 1959. Veja só. Que coisa, como já estava a América decaída. Hoje deve estar bem pior. Quanto dessas pequenas pílulas e coisas que elas tomam são casos de aborto? A estatística mostra nos Estados Unidos que há mais filhos legítimos nascidos que há filhos do santo matrimônio. Não está assim no Brasil? A população que mais cresce é a população que nasce nas periferias, nas favelas. São filhos de meninas de 13, 10 a 14, 15 anos. São os que mais nascem, são os que mais parem. Essas menininhas aí, né? Que se perde, assim que entra na puberdade, já perde a inocência. Veja, profeta, aqui chegamos, né? Os adultérios, a condição do mundo. Ele diz, não há mais sinceridade entre os cristãos. Eles desejam dizer, eu sou metodista, eu sou batista, eu sou pentecostal. Isso não significa nada para Deus. Eu falei línguas, eu fiz milagre. Nós colocamos toda a ênfase sobre isso. Quando isso é uma das coisas mais ofuscantes que eles podem fazer. Certamente, a chuva cai sobre o justo da mesma maneira como sobre o injusto. A chuva molha a colheita da mesma maneira que molha o joio. A mesma chuva, o mesmo Espírito Santo cai sobre as pessoas. Isso, ainda assim, não significa a sua natureza tem de ser diferente. Do lado de dentro para fora. Não uma manifestação ou uma demonstração exterior. Porém, o Espírito do lado de dentro do Deus vivo. Faz essas pessoas uma nova criatura. Que humilhe o coração dele ou dela perante Deus. Tem religião aí que a religião proíbe usar calça, né? Ela vai à reunião, testemunho de Jeová, né? As moças têm que vestir vestido quando vão sair de casa em casa. Mas quando ela não está na reunião, ela usa calça, né? Lá dentro do salão, ela usa saia, vestido. Isso é religião, né? Isso não é pela palavra, isso é pelo novo nascimento. Porque se fosse pela palavra, respaldaria lá em Deuteronômio 22:5, né? Não haverá atrás de homem na mulher, nem o homem vestirá vestido de mulher. Isso é bíblico, né? Então eles não se baseiam nas escrituras, eles baseiam no manual da igreja, no normativo da igreja. Então a igreja proíbe. Aí domingo você não veste calça, mas segunda-feira você está liberado para trabalhar de calça. É bem esse o espírito religioso. Não é? É uma demonstração exterior. É algo que se pode pôr, né? Domingo você é uma coisa, segunda-feira você é outra. Né? É uma demonstração. Porém, o Espírito do lado de dentro, do Deus vivo, faz que essas pessoas, uma nova criatura, que humilha o coração dele ou dela perante Deus. Você diz, pregador, você quer dizer para mim que você duvida que saia uma dúzia dentre 500 milhões e 4 bilhões de pessoas no mundo? Eu duvido que haverá uma dúzia que tomará parte no rapto. Irmão, que responsabilidade. Que dificuldade, né? Aí você diz, eu não vou nem tentar. Ah, sua fé está fraca. Né?
Ixi, 12? Não vale a pena nem tentar. Que desculpazinha fraca você dá. Né? Se tiver 12, eu sou um dos 12, eu sou um deles. Você tem que crer assim. Jesus disse aqui, no Evangelho, pense nisso. Aqui chegou, por causa da imoralidade que se espalhou entre as pessoas. Como eu disse aqui, entre as mulheres. Né? Entre as mulheres. Oh, Jesus, ajuda nós. Por causa da imoralidade que se espalhou entre as pessoas, filhos ilegítimos começaram a nascer, e isso esborra, está vendo? Nós poderíamos permanecer aqui por horas identificando essas coisas. Você pode ver que nós estamos vivendo em uma geração de pessoas corruptíveis, condenáveis, completamente podres, e por que não dizer irreconciliáveis, pessoas que não são redimíveis. Eu, como sempre tenho dito, né? Nos dias de Noé nasceu uma geração de almas encarceradas. Aquelas almas do dia de Noé foram almas que não se arrependeram, não puderam se arrepender. Eles eram híbridos, eram filhos do cruzamento dos filhos de Caim com as filhas de Sete, os filhos de Sete com as filhas de Caim. Gerou aquela geração híbrida que nunca se arrependeram, nunca se converteram. Então nós estamos vendo isso de novo, né? Essa geração de pessoas corruptíveis, condenáveis, completamente podres, né? Eles não têm nenhuma vocação para Deus, eles não têm vocação para ser de Deus, não têm vocação para ser de Deus. Eles podem ser da igreja, mas de Deus eles não são. Né? Eles não possam, não é admirar que eles não possam ver nenhum sinal, que não ouçam o Evangelho. Eles estão endurecidos, todavia, não menos religiosos e pios. Não disse Jesus, que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias eles seriam obstinados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, irreconciliáveis, incontinentes, cruéis, desprezadores daqueles que são bons, tendo aparência de piedade, está vendo? Você pode gritar, certamente, você pode falar em línguas, certamente, a fé expulsará os demônios, certamente, porém, isso não é do que nós estamos falando. Aí a irmã Brana diz, então você diria para mim, irmão Brana, qual é a marca de um cristão? Quem será salvo? Essa é uma boa pergunta. Agora eu pergunto, quem está interessado em ser salvo hoje? Quem está preocupado em ser salvo? Quem está preocupado, como a irmã Bel, em saber se tem ou não o Espírito Santo? Quem está preocupado com isso? Quem está pondo ênfase nisso? Recebeu o Espírito Santo, recebeu o sinal. Né? Eu serei salvo? Aleluia. Você será, irmão Brana? Eu tenho confiado isto a Deus. Eu não sei, estou crendo que eu sou. Estou comparando a minha vida dia a dia com a palavra. Se isto não vive de acordo com esta palavra, então há algo errado. Eu tenho que voltar e consertar. Aqui escreveram consertar com C, né? Fazer conserto. Bem, irmão Brana, quando as pessoas falam em línguas, isso não significa que elas são salvas? Não, senhor, não, deveras. Eu tenho ouvido feiticeiros e bruxos falarem línguas, todo tipo de tolice. Eu tenho visto pessoas falarem línguas e viverem com a esposa de outro homem. Eu tenho visto pessoas falarem línguas e falarem e pularem para cima e para baixo e gritarem como se a casa estivesse pegando fogo e saírem e fazerem trapaça nos negócios e roubarem, dizerem mentiras e tudo mais. Como você pode contar com isso? Não, senhor. Isso é uma coisa externa. Jesus chamou isso, sabe o que? Sepulcros caiados, né? Quando você vai pintar uma casa, em vez de o que é que você tem que fazer? Você tem que raspar, você tem que tirar a tinta velha de baixo, né? Você tem que raspar. E você não faz nada disso. Você caia, joga uma tinta por cima da tinta velha, da sujeira. É isso que a denominação é. Aí dentro, sepulcros caiados, né? Sepulcros caiados, quer dizer, por fora está adornado, está bonito, mas dentro está cheio de quê? Está cheio de iniquidade, está cheio de maldade, está cheio de podridão lá dentro, tem muita sujeira. Esse povo que chamava povo santo, aí não sou eu que estou dizendo não, é eles mesmo que denunciam, né? Assembleia de Deus, tem muita podridão aí, muita sujeira, muita maracutaia, muita imoralidade, muita coisa suja de trás desses muros da Babilônia. Tem muita podridão, muita
Agora, onde eu parei? Sai, fazem trapaça nos negócios, roubam, dizem mentira e tudo mais. Como você pode contar com isso? Não, senhor. Pertencer à igreja, tão pio quanto eles possam ser. Ora, você pensa que eles comprariam gasolina no domingo? Não. Porém, na segunda-feira, faça alguma coisa que é suja, podre e baixa. Deus habita no coração, não em aparência exterior. Isto é algo que vem do coração. Estreita é a porta e apertado o caminho, todavia poucos haverão que encontrarão, assim como isso foi no dia de Noé. 8 dentre aqueles milhões, assim como foi nos dias de Sodoma, 3 dentre milhões. Da mesma maneira será na vinda do Filho do Homem. Examine a si mesmo. Vê você a corrupção que estamos? Veja você, com toda a imaginação do homem, ele sai ali, o diabo faz pregadores espertos, permanecer no púlpito e deixar as pessoas passarem com isto. Viver como querem, né? Outro dia uma pessoa disse: eu não teria você meu púlpito, você faria minhas mulheres ficarem loucas. Não, elas já estão desta maneira. Isto as faria voltar às suas mentes corretas. Diga-as para deixarem de vestir essas roupas e coisas assim. Bem, alguém tem que fazê-los. Eu disse para minha esposa: eu tenho ficado louca mesmo? Estou demente? Mas qual é o problema comigo? Alguma coisa do lado de dentro me põe. Não se pode conter, eu tenho que dizê-lo. Eu não importo com o que alguém diga. Dizem, você vai arruinar o seu ministério. Bem, qualquer ministério que o evangelho arruinará deve ser arruinado. Deus nos deu ousadia para apoiar aquilo que é a verdade e falar a verdade acerca disso. É um pecado, é uma desgraça. Estreita é a porta, disse Jesus, e apertado é o caminho. E vocês que pensam em milhões, e todos vocês metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais entrando, vocês serão enganados no dia. Jesus disse, muitos virão, se assentarão no reino a dizer, eu tenho o direito de estar aqui. Diz, porém, os filhos do reino os expulsarão. Haverá choro e lamento e ranger de dentes. É melhor tomar um inventário esta manhã, cristão. Haverá 10 vezes, milhões vezes, bilhões de cristãos professos e constantes em suas vidas que errarão a porta. Isso cabe a nós, né? Deus não deu esse profeta, Deus não deu esse Elias para isso, né? Para não deixar as nossas mentes cauterizar. Porque Laodiceia, o que Laodiceia tem? Laodiceia tem uma amnésia espiritual. Ela está nua e não sabe, ela está cega e não sabe. É uma amnésia espiritual. É assim que o povo está. Né? Mas a mensagem foi o quê? Um colírio que abriu os nossos olhos. Não foi o que Jesus falou? Que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Né? Veste brancas para que vista. Para tirar a nossa nudez espiritual. Nós estamos pensando que nós estamos vestidos, nós estamos nus espiritualmente. Nós estamos vestidos com a capa de denominação, nós estamos com a capa de fariseu, né? E achando que estamos bem, vamos entrar no céu. Uma capa religiosa, uma capa de santidade, e achando que vamos entrar no céu. Isso é ilusão. Nós temos que nos vestir no manto da sua justiça. Então Laodiceia está cega, espiritualmente, cega. Ela está nua espiritualmente. Jesus disse que ela está cega. Mas a mensagem foi um colírio para os nossos olhos. Né? Atos 2,38 abriu os nossos olhos. Coisas que a gente não conseguia ver. Eu passei 10 anos lá dentro, nunca veria que o batismo verdadeiro, o batismo apostólico bíblico, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso foi uma luz que brilhou. É como aquele cego que disse, né? Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu estou vendo. A luz brilhou. Então foi para isso que Deus nos enviou Elias. Foi para isso que Deus enviou o sétimo homem. Para revelar essas coisas para nós, né? E graças a Deus, né? Quantos irão entrar? Eu quero encerrar com isso. Eu não sei quantos irão. Somente aquilo que mais importa é Deus, deixa-me ser um deles. Isto mesmo, Ele é o juiz. Deixe-me ser um. Aleluia. Deixe-me ser um. Diga você isso, né? Eu não sei quantos, mas deixe-me ser um, Senhor. Milhões vão ficar de fora. Mas, Senhor, deixe-me ser um dos tais, Senhor. Deixe-me ser um deles.
por misericórdia. No nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que essa mensagem não seja como o pastor Joaquim disse, que é como colocar um dedo dentro da água, não faz efeito. Não é como jogar água nas costas de um pato, não faz efeito. Que isso tome seu efeito. Que nós possamos tomar o medicamento conforme, Senhor, o Senhor prescreve, o médico dos médicos prescreveu. Nós possamos tomar isso em consideração. Ajuda-nos, Pai, a entrar em seriedade com Deus e deixar toda a tonteria, Senhor, todo pensamento de humano. Em nome de Jesus, nos recebe em teu nome. Cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus